Agora eu estou te ouvindo. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, minha querida. Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente. Eu estava dizendo aqui, a doutora Vivian estava na estrada e, graças a Deus, chegou bem, está tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Esse transbordo de última hora, né? Mas quando nós entendemos um propósito, um chamado, uma missão, a gente acaba fazendo essas loucuras. Um faz a loucura de convidar de última hora, e a outra faz a loucura de aceitar o convite de última hora. É assim que funciona, no final dá certo. No final dá certo, né? E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por quem está ao vivo e quem vai entrar daqui a pouquinho. Vão convidando aí o pessoal a entrar, né? A gente teve uma pequena mudançazinha de hora, mas vai ficar gravado. Estou aqui justamente aprendendo a mexer aqui na tecnologia para deixar gravado, porque eu tenho certeza absoluta que esse transbordo vai ser muito impactante, né? Eu estava começando aqui falando, né, sobre a questão que nós vamos falar um pouco sobre o curso SOS das Emoções, e eu né? Eu estou num dos grupos de neurociência, sociedade de neurociência, e aí eu sou sempre atualizada pelo doutor, né, que é um doutor neurocientista, e ele trazendo à tona questões bem interessantes que eu não tinha noção. A gente ouve muita coisa sobre emoções e sentimentos, e aí ele estava trazendo as atualizações de pesquisas e tal, que as emoções, elas não, o circuito, digamos assim, a parte, né, onde move ali as emoções, não é a mesma, não é o mesmo que os sentimentos. A pessoa fala assim, emoção, sentimento, mistura tudo junto, mas ele fala que as conexões neurais, elas são diferentes. As conexões neurais diferentes, as emoções são umas conexões e os sentimentos são outras. E aí faz total sentido depois quando a gente entende do inconsciente e do consciente, né? Ou seja, poxa, muitas vezes a gente não sabe qual é a emoção que está operando, a gente sabe qual é o sentimento que está operando, né? Então, a gente ouve tanta coisa, e a neurociência está vindo aí para somar, né? Então, eu quero te pedir, assim, o currículo da doutora Vivian é enorme, mas eu vou pedir a você agora, minha amada, que você fale um pouquinho, né? Faça a sua apresentação, para as pessoas entenderem que a gente está trazendo um conteúdo aí bem, realmente, consistente. Sim, claro, vamos lá. O pessoal gosta de saber, né? Quem somos nós, de onde nós viemos, como que a gente veio parar no mundo do desenvolvimento humano, né? E eu entrei nesse mundo por conta de uma depressão do meu esposo, ali em 2019. Em 2018 eu comecei já os estudos, entendendo um pouquinho sobre comportamento humano, entendendo sobre a questão mais energética, que isso sempre me atraiu muito, entendendo que nós somos seres espirituais e espírito é energia, então eu sempre tive muita curiosidade sobre o assunto. E em 2019, por conta de um problema empresarial, que nós temos empresa já há alguns anos, já há 30 anos, na área de esportes, esportes radicais. E aí, por conta de um problema empresarial, o meu esposo entrou em depressão profunda, foi um quadro profundo, seguido de 4 tentativas de suicídio. E aí eu falo, é uma frase que eu trago muito comigo, que eu falo que as pessoas, quando apresentam problemas, elas não podem ser trocadas como a gente troca um produto numa prateleira quando está com defeito. Né? Pessoas não são produtos para serem trocados quando apresentam defeito. E ali eu fui buscar entendimento de por que ele estava agindo daquela forma. Até então eu não tinha consciência de que era um quadro depressivo, eu vi que estava estranho, e ali eu fui buscar o conhecimento, buscar entender. Divórcio também não era uma opção para mim, né, por conta da dificuldade no relacionamento, porque, claro, que um quadro depressivo, assim como outras situações também, acarreta, né, problemas também no relacionamento. E eu busquei entender o que estava acontecendo ali com ele. E foi onde eu entrei, primeiramente, eu sou cristã, e primeiramente eu busquei, obviamente, a ajuda de Deus, né, ali a força, né, de Deus, do Espírito Santo. Comecei a entender a parte de maldições hereditárias, caminhei pelas constelações familiares, fui para a área da psicanálise, e aí é um caminho sem volta, né, porque quanto mais você aprofunda
no estudo, no entendimento do ser humano, mais você quer conhecer, e existem os links que nós fazemos com os cursos que nós vamos fazer nas formações. E aí eu fui para a área de psicologia, a parte pós-graduação psicologia coaching, a neuropsicologia, a parte de treinamentos de inteligência emocional, né, assim como você, nós somos aí na mesma jornada de missão, né, companheiras aí dessa jornada de missão na área de treinamentos de inteligência emocional. E ali eu fui conhecendo as técnicas, né? Porque, assim, a gente conhece a parte teórica. E aí a gente consegue entender o porquê dos comportamentos. E depois, como resolver? Entendeu? Porque uma coisa é você entender como funciona, e depois você como resolver. Né? O que acontece, como acontece, por que acontece, e como que a gente sai desse problema. E aí eu fui entendendo que cada área, cada formação, cada profissional, ele vai defender uma teoria, ele vai defender uma ferramenta, e eu pensei, por que não juntar tudo? Né? Então, hoje eu trago aí na minha bagagem uma série de técnicas, ferramentas, porque eu acredito que tudo soma, tudo colabora. É claro que eu faço o filtro de acordo com os meus princípios e valores também. E aí, então, hoje, né, como que eu me denomino, vamos dizer assim, né? Eu gosto do termo treinadora de inteligência emocional, porque, na verdade, é isso que nós aprendemos. Né? Eu gosto dessa parte também, da engenharia reversa que a gente faz, quando a gente pega o ser humano para entender o porquê daquele comportamento, e a gente faz toda a engenharia reversa. Né? E como que surgiu tudo aquilo, como que aquele adulto que apresenta alguns problemas, vamos dizer assim, como que aquele adulto ele foi formado enquanto era criança? E aí é onde surge o SOS das emoções que você comentou, né? Que vai estar lá com quem fizer, né? Todo aí o processo contigo vai ter lá o SOS das emoções, né, Dai? E é exatamente isso que traz, né? Quando a gente faz essa engenharia reversa, como que aquele adulto chegou naquele ponto? O que aconteceu com ele? Qual a história de vida daquele adulto, daquela pessoa? E ali a gente vai trabalhando, então, todo o entendimento, o que aconteceu, quais foram as feridas, as crenças instaladas, quais foram os traumas. Existem traumas? São traumas profundos? São crenças superficiais ou não? Então, a gente entende todo esse processo da pessoa para poder trazer mais leveza à vida. Porque a gente traz uma bagagem muito pesada, né, Dai? Dependendo, cada um tem a sua história de vida, a gente não tem como mensurar o que é pesado para cada um. Mas é uma bagagem pesada, de dor, de sofrimento. E aí, como que a gente solta tudo isso para ter uma vida mais leve? Que é a libertação emocional, que você fala sobre isso, né? Como a gente adquirir essa liberdade, como a gente consegue essa consciência do nosso emocional, das nossas emoções. Então, foi devido a isso que eu fui estudando diversos assuntos, todos correlacionados, a parte da neurociência também, que eu acho maravilhosa, como o cérebro trabalha, todas as sinapses que acontecem. Eu sou uma apaixonada, Dai, eu amo falar de Deus, falar de pessoas, falar de comportamentos, entender como a gente funciona. Porque Deus fez um projeto incrível. Aí vem e coloca a gente aqui. E aí ele nos dá conhecimento e sabedoria para entender essa doideira. Eu acho isso muito incrível. Eu acho isso muito incrível. Eu sou uma grande apaixonada do comportamento humano. E como nós podemos fazer para deixar a vida das pessoas mais leve. É isso que hoje eu faço. Entendendo e dando ali, usando ferramentas e dando ferramentas para as pessoas poderem melhorar, né, esse estado, essa qualidade de vida na parte emocional, que obviamente também afeta o físico, as relações, a parte de trabalho, a área das finanças. É isso. Isso tudo é maravilhoso, né? Nós ter uma alegria, né? Me conectei primeiramente com o Heleno, né? E aí, glória a Deus por isso, porque é um casal maravilhoso. Aí já vem logo, a gente já ganha o pacote da amizade. E foi maravilhoso conhecer e me aproximar bem mais de você, porque a gente conseguir falar a mesma linguagem, né, com pessoas humanas. Hoje a gente percebe, tem muito curso aí de muita coisa. Eu já gastei muito dinheiro comprando curso e não concluí porque tipo não tem assistência, não tem suporte, é curso gravado.
E alguns dá até loop na pessoa, porque dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, ela vai fazer um curso desse, vai abrir uma caixinha de Pandora na mente da pessoa, porque ela, na verdade, ela nem sabe muitas vezes que ela está perdida. Então, eu passei por todo esse processo também, né, até chegar realmente aonde eu cheguei, toda uma trajetória, e aí o que eu acho interessante é que lá, né, quando nós estávamos fazendo a nossa formação como treinadoras de inteligência emocional, a riqueza que é nós nos submetermos a todas as técnicas, vivenciarmos, experienciarmos, tirarmos proveito, e aí a gente sabe perfeitamente como é que vai ser a aplicação e como que as pessoas vão receber. Então, isso daí é a grande vantagem. Conversando com muita gente lá, eu percebi que, de uma forma geral, todos nós entramos lá nessa busca de transformação, uma transformação ainda maior, né? Uma transformação de forte impacto emocional, algo que realmente fugisse os padrões. E eu também, como cristã, né, e quem me conhece de perto, eu não nego, eu sou missionária, e, tipo, estudei muito a palavra de Deus, a Bíblia, e quando eu tive acesso ao conhecimento, à neurociência, a todas as práticas que nós aprendemos, tanto da psicologia positiva, física quântica, né, PNL, tudo isso, eu entendi que tudo estava escrito na Bíblia, está na Bíblia. Na verdade, o homem está só constatando, né? Deus fazendo processos de hipnose, se você for ler com os olhares, né, de quem tem curiosidade de pesquisar sobre programação neurolinguística, quem tem conhecimento e for avaliar com esse olhar a Bíblia, vai ficar impressionado e impactado com a riqueza de processos terapêuticos, com a riqueza as parábolas mesmo são processos de hipnose, né? Então, muita coisa com relação a isso. E eu entendo também, essa já é a minha percepção, que sim, a gente tem muitos gatilhos, né? Tem tantos pensamentos, e eu acredito realmente na sequência de que os pensamentos geram emoções, que geram sentimentos e geram comportamentos. Então, se mudar o comportamento, quer mudar o comportamento, tem que mudar a raiz. Não dá para você mudar uma árvore pelo fruto dela, você tem que mudar a árvore pela raiz dela, né? Então, é que é bem mais interessante que eu vi, né, no seu curso, eu vi mesmo sendo um curso rápido, como você coloca, mas a profundidade com a clareza com a qual você coloca as feridas emocionais, a desconstrução, né? E a gente falando sobre os 4 pilares, eu vejo ali os 4 pilares perfeitos, do destravar realmente, do decolar, e o direcionamento vá e desfrute também disso. É uma jornada, é claro, né? Cada etapa, mas eu acho assim, do meu ponto de vista, de tudo que eu aprendi, dos treinamentos que eu tenho feito, das palestras, dos atendimentos que eu tenho feito, eu digo que é meio que improvável alguém fazer o SOS das emoções e saiu mesmo. É improvável, porque realmente é transformador, é inspirado. Eu fiquei impactada. Eu estava ouvindo os áudios, como eu comentei em off, né, com você. No momento, eu não estava podendo realmente... eu estava fazendo alguma outra coisa que precisava de atenção, só que eu já estava embarcando na vivência que você estava propondo lá. Eu digo, opa, eu preciso parar o que eu estou fazendo aqui, porque não dá para fazer as duas coisas juntas. Então, você precisa realmente parar tudo e mergulhar, se permitir. E aí eu quero te pedir, Vivian, para você dar uma pequena pincelada sobre o SOS das emoções. Tá, vamos lá. Como eu falei, né, o SOS das emoções surgiu dessa engenharia reversa. O que aconteceu? Eu fui observando a repetição de padrões de comportamento no Luiz Heleno, e aí somado a toda a questão da falência empresarial, né, as questões todas que ele viveu também durante a vida, toda a parte de dor e sofrimento que todos nós vivemos, né? E ali, somado aquilo tudo, gera vamos dizer assim, um padrão de comportamento, além do que também traz da família. E ali, fazendo a engenharia reversa, a gente chega nas feridas emocionais, que também é um dos aprendizados que nós temos
dentro da nossa formação como treinadoras, né, Dai? Sim. E só que eu decidi me aprofundar. Quando eu descobri, quando eu entendi que as feridas emocionais, elas determinam ali, não só na concepção e gestação, mas durante toda a primeira infância, até os 8 anos, 7, 8 anos mais ou menos, essas feridas, elas têm o poder de direcionar o restante da nossa vida. Eu falei, caramba, então peraí que aí está a raiz, que foi esse termo que você usou, né? A raiz do problema. Por quê? Porque a forma como nós percebemos o mundo à nossa volta, o significado que nós damos, isso gera um padrão de comportamento, vocabulário. Quem tiver acesso ao curso através de você, né, Dai, vai perceber que eu falo até o jeito de dançar, as roupas que as pessoas decidem usar, o tipo de relacionamento. Então, eu entendo como que, por exemplo, uma mulher, por mais que ela termine e comece um relacionamento novo, ela acaba buscando, por exemplo, um homem abusivo. Sim. Aonde que está a raiz disso? Lá na ferida emocional. Então, eu consigo entender o porquê das coisas. E eu entendendo isso de forma consciente, eu consigo trabalhar no meu inconsciente, que é onde ficam ali o nosso mecanismo de defesa, a nossa blindagem, a nossa proteção. O nosso cérebro nos protege, ele tenta o tempo todo nos proteger de sofrimento. Então, a forma como eu reajo àquilo que acontece comigo também revela muito sobre mim. E aí, eu entendendo a parte consciente da situação, eu trabalho no meu inconsciente para trazer um significado novo para aquela ferida. Aquela ferida, ela começa a existir de acordo com o significado que eu dei para aquilo que aconteceu comigo. Tanto que tem pessoas, eu gosto de usar um exemplo assim, 2 amigos, por exemplo, passaram por um acidente de carro. Um fica traumatizado, nunca mais anda de carro, e não quer nem saber, e ainda esbraveja contra Deus porque aconteceu aquilo, e o outro continua andando de carro, dá graças a Deus que se manteve vivo e está tudo bem, foi só mais uma experiência ruim. 2 pessoas passam pelo mesmo problema e cada uma enxerga de uma forma, e toma decisões diferentes. Um continua andando de carro e o outro não. Isso é o quê? O significado, é a minha percepção diante daquele acontecimento. E todos nós agimos dessa forma. E de acordo com essa percepção que eu tenho, esse significado que eu dou, as coisas que acontecem podem, então, gerar e instalar essas feridas. Quais são elas? Existem algumas linhas psicológicas da psicologia que trabalham 7. Eu gosto de trabalhar 5 porque eu entendo que todos os padrões comportamentais, vamos dizer assim, e aí eu não vou entrar na área de desvios de caráter ou personalidade, porque daí é um outro assunto, né? Traços, essas coisas são outro assunto. Mas, de acordo com as minhas pesquisas, enfim, os meus estudos, tudo acaba se resumindo a 5. As 5 feridas emocionais, que é a rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Assim como os nossos sentimentos se derivam das emoções, que nós temos as emoções base, nós temos também derivações dessas feridas emocionais. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dependência emocional, normalmente, mais de 90% dos casos, quando a gente vai tratar, o que ela apresenta? Uma ferida do abandono. Ela aceita passar por qualquer situação por medo de ser abandonada de novo. E ela acaba criando a dependência emocional por determinada pessoa. Então, a gente consegue desvendar muita coisa através do entendimento dessas feridas. Quais são os mecanismos de defesa que a gente gera, os tipos de comportamento, o não conseguir falar não, o medo da venda, eu não quero vender, eu não gosto de vender, eu não gosto de me expor nas redes sociais. Tudo isso é derivado, por exemplo, da ferida da rejeição, entende? Aí nós vamos, por exemplo, para a ferida da traição. Pessoas que foram traídas, crianças, né, que tiveram essa percepção, normalmente, qual é o tipo de comportamento lá na vida adulta? É uma pessoa extremamente controladora, manipuladora. Se você for observar o corpo, a análise corporal,
homens, normalmente com o tórax malhado, bonitão, e aí vem afunilando para as pernas. E aí tem gente que pergunta assim, mas Vivian, criança não vai se sentir traída, traição é coisa de adulto. Não é, não. A gente tem uma mania de pensar que traição é só entre marido e mulher, namoro, né, noivado, alguma coisa do tipo, né? E não é. Se a criança percebe, se ela entende ali por algum motivo que houve uma quebra de confiança dela, de repente ela contou um segredo dela para alguém, para um amigo que era importante, ou mesmo para um adulto que tem uma figura de importância para ela, se houve uma quebra de confiança ali sim pode ser instalada uma ferida de traição. E aí, se ao longo da vida ela percebe outras traições, essa ferida se intensifica e vai aprofundando, e aí quando ela se dá conta, ela já está um adulto extremamente controlador e manipulador. Por quê? Medo de ser traído novamente. E aí, esse acaba sendo o comportamento que essa pessoa gera, né, para poder se proteger, né? Lógico que não existe isso, né? É complicado a gente falar dessa forma, não tem como, né? Assim, a gente busca meios de proteção, mas a verdade é que a gente não controla o comportamento do outro, né? Então, eu controlo o quê? O meu, a minha percepção de mundo, a minha visão sobre as coisas que acontecem. Eu controlo o quê? O meu entendimento, o meu conhecimento, e a gente fala do autoconhecimento, a forma como eu reajo, alguém vai esbravejar comigo, vai me xingar, de repente no trânsito, sei lá, acontece alguma coisa. A forma como eu reajo revela o tipo de inteligência emocional que eu tenho ou se eu não tenho. É aquela história, né? É foco e comportamento, atitude. Foco e atitude. Não, nós não controlamos mais nada, a não ser isso, né? Boa noite, pessoal. Vocês que chegaram aí. Tô olhando aqui, vi um comentário aqui das pessoas, né? A Ana Tereza colocou aqui, obrigada por avisar. Que bom, Vivian, que você está conosco. Né? Tem mais comentário aqui. Viver esse processo de engenharia reversa é libertador, realmente. É libertador, e quando a gente percebe, né, nos nossos atendimentos, né, os nossos pacientes, dentro das formações, dentro do treinamento, e dentro desse curso da SOS das Emoções, quem quiser saber mais informações, esteja comigo na Masterclass Liberdade Emocional. Se você ainda não se inscreveu, vai aí no link da bio, se inscreve na Masterclass Liberdade Emocional, porque tem muita surpresa aí, muita coisa boa. E assim, foi de última hora, né, vocês que chegaram agora, foi de última hora que eu resolvi fazer esse convite especial para a doutora Viva, que a gente poder bater um papo sobre esse curso maravilhoso, transformador, que ajuda que você realmente assistindo, se você se entregar a esse processo que Vivian ela fez, ela desenhou de uma forma assim maravilhosa, com uma excelência ímpar e uma inspiração divina, eu digo. Eu tenho certeza que muitas coisas vão ser transformadas. Tipo, tudo que você puder fazer de transformação sozinho, eu acredito que vai ser feito o restante da jornada, e você realmente, dependendo do tipo, né, de ferida, de profundidade, precisa realmente de uma ajuda profissional. Então, essa live é mais para falar sobre o SOS das feridas emocionais e chamar vocês para participarem da Masterclass Liberdade Emocional, que vai acontecer na quinta-feira. Então, de última hora eu fiz esse convite para essa maravilhosa, e aí de última hora ela aceitou o convite. Glória a Deus por isso, para a gente transbordar um pouquinho desse conhecimento aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a doutora Vivian, pode escrever aí no comentário que eu faço aqui a sua pergunta para ela, tá? E esteja na Masterclass para você saber mais informação de como acessar esse curso maravilhoso sobre o SOS das emoções. E, Vivian, você falou um pouco sobre a questão, né, da rejeição. Eu percebo, nos nossos treinamentos, a gente aprende a trabalhar de uma forma geral com os treinandos, né, a rejeição e o abandono, porque realmente são as feridas comuns a todas as pessoas. Já aconteceu de eu fazer treinamento e eu coloco lá para a pessoa identificar, né? Aí a pessoa, não
tenho ferida nenhuma, não tenho problema nenhum, não. Mas você bate o olho e, tipo assim, você já sabe de cara que aquela pessoa tem uma das feridas, assim, bem gritantes, só pelo fato dela dizer que não, tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu não tenho ferida nenhuma, não. E eu acredito que a negação, né, é um dos principais problemas na minha jornada. Eu passei por burnout, depressão aguda, junto com ansiedade também, e várias outras coisas, que eu vou compartilhar também lá na Masterclass, esse projeto, de como foi que ele originou, assim como esse lindo curso que você fez, da sua experiência, vivência e da busca, né, também, a mesma forma eu. E o interessante é que a gente estava conversando, né? Hoje nós conversamos bastante no WhatsApp, e você falou algo que eu achei extraordinário, e eu quero que você traga para cá, que quando você falou sobre de todas as feridas, realmente esse link aí que você fez da rejeição, né? Como uma ferida que fere, que impede até as pessoas de se conectarem com Deus. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso que você comentou comigo, que eu achei maravilhoso, esse insight que você deu, fruto de uma formação extra que você fez, né, de neurobiologia. Pronto, fala um pouquinho sobre isso daí. E, gente, olha, aproveite que a doutora Vivian aqui, viu? Foi maravilhoso de estar aqui transbordando aqui com vocês. Faça a pergunta aqui que eu digo para ela aqui. E aí ela vai com certeza responder. Fala um pouquinho sobre isso, Vivian, que eu achei maravilhoso, porque a espiritualidade é o pilar mais importante da nossa vida, né? Então, por isso que eu quero que você fale sobre isso. Então, eu falo que todos nós temos um buraco dentro de nós, um vazio, que é do tamanho de Deus. Você pode tentar encaixar qualquer outra pecinha ali, que não vai funcionar. Vai continuar faltando alguma coisa. Ou, sabe, quando a gente brinca, né, de montar o quebra-cabeça, eu particularmente amo o quebra-cabeça, de várias peças, de preferência. E aí, tem aquelas pecinhas que você tem que encaixar, que ela até encaixa, mas você vê que ela fica com uma folguinha, ou ela tá muito, às vezes um cantinho ou outro desses de muitas peças, são coisas pequenas que você vê que realmente aquela pecinha não é dali. Então, às vezes, nós buscamos alguma coisa por fuga, né, um refúgio, prazeres em outras coisas, buscando preencher esse vazio. E não adianta. Então, realmente, de fato, a espiritualidade é um dos pilares mais importantes, entendendo quem nós somos. Isso, a gente falou bastante disso também, dessa questão da identidade, né, Dai? Que você também traz isso, né? Isso. Essa questão da identidade. Liberdade emocional para levar realmente para isso, para a construção, a reconstrução da identidade nossa como ser, quem nós somos na nossa essência e, claro, o nosso propósito de vida, porque está no módulo de sobrevivência, a gente realmente está totalmente fora do nosso propósito de vida, né? Muitas vezes a pessoa se fica perdida por causa disso, então vou falar sobre isso também na Masterclass Liberdade Emocional. Esse pessoal todo tem que ir para lá, gente, porque isso é muito rico, E é incrível que, assim, Dai, por exemplo, Estados Unidos e Europa já traz isso, é da cultura deles, trabalhar não só a parte financeira, nas escolas, desde criança, quando a gente vai ver a grade curricular, eles trazem não só o aprendizado financeiro, da questão de aprender a mexer com o planejamento financeiro e tudo mais, como também a inteligência emocional, entende? Então, é uma questão cultural. E a gente disponibilizar, você disponibilizar esse tipo de conhecimento de forma gratuita, como vai ser a Masterclass, essa live, e tanto conteúdo que a gente encontra também nas suas redes sociais, eu coloco também bastante coisa, isso é tudo muito rico, né? E culturalmente seria muito legal se o Brasil entendesse isso, o nosso país entendesse isso. Ia amenizar muito o sofrimento das pessoas. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? E essa questão das feridas. Eu acabei esquecendo de fechar algo importante sobre as feridas. Por que é tão importante a gente trabalhar isso e por que o nome SOS das emoções? É um primeiro passo para a gente entender por que do nosso sofrimento, das nossas dificuldades e a não realização de muitas coisas, mas o que, de fato, o que nos trava, e tem muita relação com essa questão da liberdade emocional,
Por que nós não alcançamos a liberdade emocional? Por que nós ficamos presos, travados, com tantas dificuldades na nossa vida? Dificuldade de entender os nossos filhos, em criar os nossos filhos. Dificuldade no trabalho em equipe, às vezes, numa empresa, ou falar com o nosso chefe, ou numa parte de vendas, ou uma comunicação, às vezes, por causa do perdão. Entende? Então, assim, o objetivo das feridas emocionais, esse estudo, é um entendimento que agrega ao conhecimento que você traz dessa liberdade emocional para nós entendermos como é possível perdoar um comportamento negativo gerado por outra pessoa. Então, ponto. Então, esse excesso das emoções é um primeiro passo. E aí, falando de uma das feridas em específico, que era que a gente estava falando da questão da rejeição, eu comentei com você que das 5, essa ferida, ela é a mais desafiadora. Ela, quando ela cria uma raiz profunda, ela é, sim, capaz de destruir uma pessoa, uma vida, destruir uma família. A rejeição, ela tem o poder de tirar a esperança da vida de alguém. E quando a pessoa ela se vê sem esperança, ela pode entrar num quadro depressivo. Porque quando a gente vai estudar a depressão de forma profunda, entre outros aspectos químicos, hormonais que a depressão traz, que ela afeta outras áreas, né, da saúde, a gente vê que a depressão ela é caracterizada não só pela tristeza profunda, mais do que isso, é a falta de esperança no amanhã. Ela não vê mais solução para a vida dela. Ela não vê mais saída. Da alma, só sabe, na verdade, quem vivenciou isso na pele, né? Você ali acompanhando, eu vivenciei isso na pele. Então, a gente chega ao ponto de querer tirar a própria vida e realmente tentar contra a própria vida, mas, na verdade, não é o desejo de morrer, é o desejo de matar a dor, né? Estar dentro e a gente não sabe como fazer, e não tem psiquiatria, e não tem psicologia, não tem nada disso, porque eu sei, eu passei, eu procurei, eu busquei tratamento, e eu só encontrei realmente na inteligência emocional esse conhecimento todo de poder estar não só tendo a minha vida transformada em todos os processos que nós aprendemos, como também está gerando essa transformação para outras pessoas. Então, realmente é isso, é um esmagamento na alma. Não diminua qualquer quadro, qualquer traço de depressão ou de ansiedade. Isso não é frescura, como algumas pessoas dizem. Exatamente. E a própria pessoa que está passando também precisa pedir ajuda, precisa reconhecer mesmo que não está administrando, porque se ela deixar passar, vai entrar num poço, não tem fundo isso. E esse é um dos grandes problemas, que foi o meu caso, principalmente, foi por causa disso. A vida estava atropelando e eu estava deixando ser atropelada, e quando eu vi, eu estava em um quadro realmente bem agudo, bem crônico. Agora, é uma locomotiva, né, que atropela a gente, né, Dai? Exatamente. E aí, quando você vê, você já está atolado, mal com a ponta do nariz já para o lado de fora. Então, é isso. Mas, sim, esse link da espiritualidade eu acho fantástico. Continua aí. Continua aí, que o povo está amando aqui. Já botaram aqui bastante pergunta aqui já. Tá. Aí, o que acontece? Qual o link que a gente faz nessa questão da rejeição? Não somos só nós que aprendemos, identificamos e adquirimos esse conhecimento. O inimigo das nossas almas, né? O inimigo, de fato, espiritual que nós temos que levantar uma batalha todos os dias e blindar a nossa vida, a nossa casa, ele também tem esse conhecimento. Sim. E dentro da espiritualidade, falando especificamente desse pilar, ele origina esse sofrimento. Na verdade, ele é o grande arquiteto, né? O mal é o grande arquiteto das feridas, da dor, né? Sim, sim. E aí, o que acontece? Conhecendo isso, ele intensifica essa questão da rejeição, dessa dor e desse sofrimento para nos afastar de Deus. Então, pessoas, não só dentro das feridas emocionais, mas dentro também da neuroteologia. Dentro da neuroteologia, a gente estuda aspectos da teologia, como o nosso cérebro entende, como ele reage diante de estímulos da espiritualidade, e ele também, a neuroteologia também traz traumas religiosos. E aí, juntando isso tudo, o que a gente entende? A rejeição é a ferida emocional que nos afasta de Deus.
Por quê? Por causa do vínculo da paternidade. A rejeição, ela vem muito de laços paternos, dos nossos genitores, né? Por que ela é tão dolorida? Por que ela enraiza de forma tão forte? Porque a rejeição é a sensação é aquela coisa assim, do eu não te quero, sabe? Então, pensa, aquela pessoa, ela poderia ficar com você, ela poderia escolher você, mas ela não quer. E tem pessoas que verbalizam isso. Tem mães que verbalizam isso para os filhos. Tem pais que verbalizam isso para os filhos. E eu não te quero. E aí, o nosso inimigo, sabendo, conhecendo o quanto isso é doloroso, porque ele foi rejeitado do céu. É muito profundo, Dai. Deus não quis mais ele lá, por todas as situações que aconteceram. Ele foi expulso, então ele sofreu a rejeição. Ele sabe o que é uma rejeição, ele entende isso, porque ele é um ser inteligente. Tanto é que ele recebeu transmite isso. E maquina uma porção de coisas para nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Só consegue... né, no início, lá, quando tudo acontece, né, na narração no Jardim do Éden, justamente isso, então praticando aí um ato aí, Deus vai rejeitar eles também, vai destruir tudo, né? No entendimento provavelmente era isso, só que não contava, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e o tamanho do amor e misericórdia de Deus por nós, né? Então, e quem traz uma fala muito bonita sobre isso, sobre essa questão do link da rejeição com a paternidade, que eu também fui buscar um pouco de conhecimento com relação a isso, é a Joyce no livro A Raiz da Rejeição. Então, é um livro que eu indico para todo mundo. Ela é cristã, obviamente, mas ela traz uma clareza, uma consciência muito interessante sobre essa ferida específica. E o poder que essa ferida tem de nos afastar do relacionamento com Deus por conta dessa paternidade. Então, o que acontece? Se os meus pais, ou o pai ou a mãe, um dos genitores, falou para mim, por exemplo, eu não te quero, eu nunca te quis, você não foi planejado, ou algo do tipo, né? Ou eu tentei abortar você, que tem mães que passam por isso, falam isso para os filhos, que eu já presenciei, entende? Ali instala essa ferida, tem essa ferida. Aparentemente simples também, né, Vivi? Eu acho que vale a pena ressaltar isso, tipo, coisas que parecem costume, parece simples, tipo assim, você não faz nada direito, tipo assim, eu te reprovo, né? Você não faz nada direito, quer dizer, eu te reprovo, eu não te reconheço, você não tem identificação minha com você. Não sei o quê, então, tipo assim, qualquer adjetivo que faça parte do ser, né? Você é. Poxa, ouvir uma coisa dessa, você é ovelha negra, você é errada, você faz tudo errado. Vai na identidade, você é isso, vai direto na identidade, entende? Aí são as feridas mais profundas de rejeição, quando está direto na identidade do ser, porque você está aprendendo quem ele é ainda, né? Tipo assim, quem eu sou, que planeta é esse, o que é que eu vim fazer aqui, e aí eu recebo um monte de você é. Né? Como eu estava conversando nos bastidores com você, então, os você é da minha vida, tipo, a minha mãe era a autoridade máxima, eu amo a minha mãe, eu tenho grande admiração, mas, infelizmente, ela é uma pessoa com uma série de problemas, mas tudo bem, ela me deu o melhor que ela pôde dar dentro do que ela tinha, porque é um empilhamento de feridas emocionais também, né? A gente vai vendo isso, transmitindo para o outro, né, Viviane? E na identidade, realmente, é o que é mais desafiador da pessoa superar. E aí, continua isso daí. Não, então, o que acontece? Essa visão que nós temos dos nossos pais, poxa, foram eles que deveriam nos proteger, nos criar, né? Esse link da paternidade. Quando é quebrado a nível horizontal, se os meus pais não me quiseram, o meu pai me rejeitou, a minha mãe me rejeitou, que está aqui comigo, que nós temos contato, que me gerou, minha mãe gerou na barriga. Se ela não me quis, imagina Deus que é perfeito, que está lá longe, que a mãe nunca viu ele, aí começam as dúvidas, será que ele existe mesmo?
Será que é real? Então começam as dúvidas, essas incertezas, o medo, a insegurança, isso tudo, esses sentimentos, eles são gerados, e aí esse afastamento da nossa paternidade, entende? Então vem esse afastamento de Deus. Então as minhas orações eu não vou mais querer fazer, eu vou achar difícil, eu começo a colocar obstáculos para o meu relacionamento com Deus. Por quê? Por conta dessa, vamos dizer assim, dessa confiança quebrada dessas pessoas que estavam ali para me proteger e não fizeram isso por mim, pelo contrário, não me quiseram. Que dirá Deus, eu estou imperfeita, cheia de falha, que nem você falou, você não presta para nada, você não faz nada direito, toda essa invalidação. Eu falei, puxa vida, né? A pessoa, ela começa a pensar nesse sentido. Puxa vida, eu tento fazer de tudo para agradar, eu tô aqui, de repente, eu sou uma boa criança, eu sou uma boa menina, a gente começa a gerar uma porção de pensamentos, e aí quando a gente volta para Deus, a gente fala assim, imagina, se meu pai e minha mãe pensam isso a meu respeito, são tão imperfeitos quanto eu, você acha que Deus, na sua perfeição e na sua magnitude, vai me querer? Não vai, mas essa percepção é devido a essa ferida. E aí, essa profundidade, essa raiz, quanto mais profunda, maior é essa dificuldade no relacionamento com Deus devido à paternidade, por causa dessa visão de paternidade. É a mesma representação do nosso Pai Celestial com o nosso Pai terreno, entende? Então, essa paternidade, ela é rompida. Esse vínculo, essa intimidade, eu não quero, eu não vou querer mais. Por quê? Porque pode ser que eu sofra também. Pode ser que eu não seja querido, vamos dizer assim, também. E ali eu prefiro não desenvolver e não buscar para não correr o risco de sofrer. A gente sabe que não vai ter, Deus nunca vai nos rejeitar. Jamais. A gente sabe disso. Mas a nossa alma ferida, ela acaba nesse momento gritando mais alto. E não se sente merecedora do amor de Deus, né? Não se sente merecedora da identidade. Eu nunca faço nada direito, eu não tenho valor nenhum, eu não sou ninguém mesmo. Eu sou quebrado quando é uma criança, né? Eu acho que eu tô quebrado, eu acho que eu nasci quebrado, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu me lembro que era um tabu na minha cidade, na verdade, psiquiatra só existia o do hospício mesmo, então ninguém ia para psiquiatra. E psicólogo, nem se ouvia falar em psicólogo, essas coisas. Eu me lembro que quando acho que eu devia ter 9 anos, 10 anos, eu dizia assim, me leve para o psiquiatra, porque deve ter alguma coisa quebrada na minha cabeça, porque eu não conseguia entender a dinâmica doentia, não fazia nexo para mim, né? E é aquela mistura de religiosidade com o espiritismo, era tanta coisa na minha cabeça, e eu tentando me descobrir no meio daquele mundo ali, e tudo eu estava errado, então por mais que se eu me esforçasse no catolicismo, eu estava errada, se eu me esforçasse no espiritismo, eu estava errada. Eu digo, então larga a mão disso, porque tipo assim, ou seja, eu sou errada, se eu estou errada, então eu sou errada, né? Então eu acredito nisso. A gente tem uma pergunta aqui, a Ana Tereza está fazendo assim, na verdade tem várias, mas como a gente está falando sobre isso, a interpretação falsa, errônea, de alguma situação também pode vir do que se vê, do que se ouve, né? Então, tipo assim, a interpretação errônea pela percepção, né, sobre a rejeição. Tipo, não necessariamente aquele pai que ele é doente, aquela mãe que é doente, que realmente ela agride, fere diretamente, mas alguns comportamentos que a criança possa, né, acredito que é isso, identificar de forma errônea como uma rejeição também. Sim, então, o que pode acontecer? Usando esse exemplo da gestação, por exemplo, vamos supor que aquele casal realmente não tenha planejado aquele bebê, vamos supor, que veio numa hora que, poxa, não era mais adequada, racionalmente falando, talvez, sei lá, estivesse buscando um emprego melhor, estivesse buscando uma casa melhor, ou por qualquer outro motivo, e aí, de repente, a mãe descobre aquela gravidez. E aí, o bebê, ele pode sentir, porque ele percebe, nós temos hoje já inúmeras pesquisas que já comprovam isso, de que o bebê sente e percebe tudo isso, e ali ficam os registros, né, nas nossas células, inclusive. E ele percebe uma rejeição não é o meu momento para nascer.
Só que a mãe, de repente, ela não pensou que ela não quer o bebê. Ela não quer o bebê naquele momento. Sim. Mas o bebê é desejado. Ela tem o desejo de ser mãe, ela tem o desejo de constituir uma família. Ela tem. Só que naquele momento, talvez estivesse acontecendo alguma coisa. E a percepção do bebê foi, puxa vida, não está no meu momento. Eu não sou bem-vindo nesse horário, nesse tempo. Ali pode surgir uma interpretação errada. Não é que o bebê não é bem-vindo, é que naquele momento a mãe não estava emocionalmente preparada para aquilo. Mas ela tem o desejo de ser mãe. Então pode sim acontecer uma interpretação errada e ali instalada uma ferida e uma série de comportamentos advindos dessa interpretação equivocada. Só que é o cognitivo, né, Dai? Sim. E na primeira infância também, né? Questão dos pais que trabalham, da mãe que trabalha fora, a criança nunca vê a mãe, então ela se conecta com os pais substitutos, com a mãe substituta, com o pai substituto, ou fica mesmo largada sozinha mesmo. Eu me lembro que eu ficava muito tempo sozinha em casa, e eu acho que até meus 9 anos de idade eu não sabia distinguir o rosto da minha mãe, porque eu basicamente não via a minha mãe. Entendi. Então, nesse momento, assim, eu acho que, na verdade, de tudo que mais me... Eu sabia que ela estava trabalhando e do trabalho, porque eu dizia, né? E do trabalho ia para o curso e tal. Então, eu não via quando saía de manhã e não via quando chegava, e eu ficava muito só em casa mesmo. E eu ficava, tipo assim, quando saía, eu disse, qual é minha mãe? Às vezes eu ficava, quando eu ia para o trabalho dela, tipo, eu tinha medo de entrar na sala, porque eu não sabia se eu ia reconhecer o rosto dela, e de eu reconhecia pela voz, então eu ficava esperando o som da voz, porque eu reconhecia pela ausência, né, que era. Então, isso daí também, né, é um tipo, né, de situação e que as pessoas, atendi alguns pacientes, alguns clientes, assim, que realmente, eu tinha que trabalhar e tudo mais. E aí, quando eu vi na primeira infância, na adolescente, eu já atendi vários adolescentes, e até mesmo adulto mesmo, de homens mesmo, adulto, e chorar mesmo na minha frente, quando aciona essa lembrança de rejeição, né? Sim, então, por exemplo, às vezes amiguinhos de escola, para fazer um trabalho em grupo, e de repente para aquela criança, vamos supor, para mim, aqueles 3 amiguinhos que estão ali, que eu faço parte daquele grupo, aqueles 3 amiguinhos para mim são amigos importantes, eu considero importantes. Se esse grupinho me rejeita, não vai fazer o trabalho com a gente, não quero que você vá na minha casa para fazer o trabalho comigo, começa a verbalizar essas coisas, eu posso entender ali como uma rejeição também. Então, não necessariamente é na gestação, é que a gente acaba usando esse exemplo por ser mais fácil, né? Mas pode surgir na escola, pode surgir na igreja, pastores, sim, padres, líderes religiosos, eles são grandes mestres em instalar esse tipo de ferida. Não só essa, né? Todas elas. Mas pode acontecer em qualquer ambiente que nós estivermos, sabe? É essa sensação. E olha como é grave e importante a gente avaliar isso, né? Esse processo da rejeição. Quando tem essa ferida instalada, Dai, e aí, de novo, prejudica o nosso relacionamento com Deus, porque a pessoa, ela passa a não se sentir digna de amor. Isso. Então, tem a desvalorização, tem a questão do pertencimento, a invalidação, tem todo esse processo, e tem a questão de eu não sou digna de ser amada. E olha como, de novo, vincula com Deus. Qual foi a mensagem de todo o Evangelho, a mensagem da Bíblia, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, qual é? É amor. Isso. Jesus veio por amor, Deus é amor, Ele nos ensina a perdoar e amar até mesmo seus inimigos. Então, a mensagem da Bíblia, como dizia, né, diz o ditado popular, de cada rabo, o amor é pregado. O relacionamento restaurado, né? Eu estou lendo um livro muito legal, que fazia muitos anos, né, que eu tinha. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. É incrível. Há muitos anos eu tinha lido, e aí esses dias veio no meu coração, disse, volta a ler o livro e tal. Eu digo, nossa, como que é a nossa percepção quando a gente tem uma primeira leitura sem o conhecimento que a gente tem hoje, depois, com esse conhecimento que a gente tem, que quando volta para a leitura, meu Deus, é um boom. E a Bíblia é a mesma coisa. Você lê a Bíblia com uma
são com o teu entendimento, você entende uma determinada coisa, mas se o teu, digamos assim, conhecimento amplia, quando você vai ler, você já entende muito além daquilo que você tinha entendido daquela primeira vez, né? E eu lembrei, quando você falou aí esse quadro, a seriedade que algumas denominações não têm cuidado de ter uma sala, uma classe especial para crianças, isso eu vejo como muito sério. Eu atendi uma adolescente de 12 anos de idade uma vez, que a menina tinha ânsia consciente de morte, porque ela tinha entendido que ela tinha que morrer mesmo, porque o corpo não presta, a alma não presta, o corpo não presta, então é melhor morrer. E essa menina começou a ter crises de depressão profunda, começou a desejar morrer, tanto que ela ouvia na igreja que ela era pecadora, que as pessoas são pecadores, e que então, quer dizer, uma criança, um adolescente não tem a capacidade de discernir o que é ser um pecador, de discernir se não presta, que tem que morrer, né? Que tem que matar a carne, porque algo, uma comunicação para adultos, né? Até os adultos não suportavam, né? Se a gente for ver lá o De Chose, ver lá Jesus e tudo mais, quando ele fala assim, esse mestre, o pessoal está indo embora, você quer ir também? São duras as tuas palavras. Você pode ir, mas a quem nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Tuas palavras são duras, mas são de vida, né? Então, é necessário um nível de maturidade, quanto mais para criança, né? Para adolescentes. Então, isso tem que ser muito bem explicado. E a cura é pelo amor, realmente, como você colocou, tudo é relacionamento, né? Então, você vê o poder dessa ferida, né? O quanto destrói o ser humano. Por isso que o maior mandamento é o que? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas se a gente não se ama... Os dois primeiros, se não fosse importante, não estariam ali. Exato. E é o que essa ferida mais destrói. Isso, essa ele resumiu todos esses daí, né? Quando chega, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que uma mãe vai amar de verdade o seu filho, sua filha, se ela não aprendeu a se amar, se ela se auto-rejeita, se ela se auto-sabota? Né? Exato. Então, isso também, gente, a gente está contextualizando aqui, porque faz parte de liberdade emocional, a cura das emoções, a cura das feridas, né? A auto-rejeição. É a cura da alma, né? Exatamente. A cura da alma, né, Dani? Exatamente, lá nível DNA mesmo. E aí dá uma pincelada aí, Vivian, sobre as outras feridas, a gente deu uma ênfase, porque realmente essa é grave, essa é séria, essa compromete a identidade nossa como seres humanos. Porque uma vez que eu não vejo que eu sou digna de ser filha de Deus, então aí eu me desconecto, inclusive, eu sou filha de quem, né? Então, realmente, a rejeição, ela é algo que é terrível na desconexão mesmo do ser humano e de quem nós somos na nossa essência, né? E aí tem as outras que também são pesadas e tal, mas aí não tem um peso tão severo da espiritualidade como essa, né? Sim, então, por exemplo, aí nós temos o abandono, que diferencia da rejeição. A rejeição é o não querer, né? Eu não quero, então é essa sensação de não ser desejado. O abandono traz essa sensação de eu quero, mas eu não posso. Então, por exemplo, crianças, por exemplo, quando são esquecidas na escola, às vezes o pai atrasa para buscar alguma coisa assim, e aí acaba que a criança pode se sentir abandonada, porque é essa sensação de ser deixado, de ser esquecido, de essa sensação de solidão, de se sentir sozinho, sabe? Eu sou importante o suficiente, né? Sim, então, quando a mãe fala, teu pai é sempre ausente, teu pai não está aqui, ele não se importa, ele não estava na festinha, não se importa. Às vezes a mãe não percebe o quanto ela faz mal para o filho, para a filha, quando ela fala, eu estou aqui, mas teu pai, né, não apareceu de novo. Então, quer dizer, só faz alimentar uma percepção que, claro, é evidente que a criança já notou que o pai não estava lá, né? E estava lá trabalhando, enfim, alguém tem que manter, né, a família, no caso, quando é um casal, né, alguém tem que manter. Se a mãe está presente ali o tempo todo, então realmente o pai vai ter que precisar desdobrar ali para manter aquela família, né? Sim. Então, exatamente isso, traz esses sintomas, vamos dizer assim,
de abandono, é essa sensação. E aí acaba gerando a dependência emocional, que nem eu falei, e normalmente vem acompanhado da rejeição. E eu acabo aceitando as condições, que nem como eu comentei, de relacionamentos abusivos, as pessoas acabam se colocando nessas condições, entende? Pela ferida intensa do abandono, por exemplo, né? Aqui a gente dá, como você falou, uma pincelada, né, Dai? Sim, uma pincelada. Aí, a questão são vítimas fáceis de narcisistas, né? Ou seja, quando a pessoa vê essas pessoas doentes, vê alguém vulnerável, é a deixa perfeita para realmente é a vítima perfeita, né? E assim, aí lá o curso não é só identificação, gente. O SOS das emoções não é só para você se avaliar e mergulhar nesse teu universo interior, para identificar. Ele traz uma proposta também, como o nome está dizendo, SOS de primeiros socorros, né? Exato. Esses primeiros socorros, e fala um pouquinho aí sobre o que é possível com esses primeiros socorros, a dica no caso. Então, quando você identifica, não adianta você identificar e não tomar nenhuma atitude para mudar, ou você não ser amparado de alguma forma. Senão, de repente, a gente desperta, gera alguma coisa em você e você vai sair pior. Não é a intenção, é óbvio, nós queremos gerar algo positivo. Então, quando você identifica, através do SOS das emoções, que vai estar lá quem estiver com a DAI vai ter acesso, né, ao SOS, você tem a forma de você ressignificar, de você tratar, de você curar, você tem essa possibilidade. O que pode ser feito? Vivian, eu identifiquei que eu fui humilhada, por exemplo. Então, ali vai ter uma condução, uma ferramenta, onde você vai acessar a cura, vamos dizer assim, a cura emocional. Né? A cura, óbvio, que é um termo, né, para a gente falar de que é possível você mudar o seu estado de sofrimento, tá? Porque, de fato, não é uma doença. A gente fala de cura quando a gente fala de doença. Mas é a forma que as pessoas entendem quando tem uma ferida, quando tem uma dor. Fazer cessar a dor, né? Oi? Fazer cessar a dor, né? A Ana Teresa está falando aqui, eu já fui esquecida algumas vezes na escola, né? Então, aí, lá dentro, né, da questão do abandono, vai oferecer a você uma forma prática, você vai praticar mesmo. O curso Vivian conduz você para essa cura dessa lembrança e dessa memória ruim, desse sofrimento que ficou registrado. Tem um caderninho de atividades lá, tem a apostila, tudo vai junto. Tem a videoaula falando da ferida, aí tem a ferramenta para você tratar aquela ferida, e junto com o curso que está disponível com a DAI, também vai ter a apostila, tem a parte das cartas que precisam ser escritas, para você se libertar emocionalmente, para você poder dar todos os passos para você alcançar o seu sossego, a sua paz, né? Aí, Dai, passando rapidinho aqui para você, por causa do horário. Sim, vamos lá. A pincelada da humilhação. Qual é o sentimento, muitas vezes, que nós temos? É a sensação de culpa, de vergonha, a pessoa se sente suja, ela se sente inadequada. Então, é a humilhação, ela traz esse peso, tá? Só passando rapidinho por conta do horário aqui para você. Depois, eu falei um pouquinho da parte da traição, né? A pessoa ela acaba desenvolvendo um comportamento mais controlador, manipulador. A pessoa, ela tem muita baixa autoestima, ela busca o perfeccionismo. Você vê que o perfeccionismo, ele acaba aparecendo em diversas feridas. Na rejeição também, no abandono também. A parte da traição atrasa os compromissos, é uma característica também. Costuma não cumprir aquilo que fala, mente com facilidade. Normalmente é esse comportamento e esses sintomas, essas características que a gente encontra em pessoas que têm a ferida da traição. E a ferida da injustiça, essa também, crianças que foram injustiçadas, crianças que apanharam no lugar do irmão, crianças que foram injustiçadas, de repente fizeram um excelente trabalhinho de escola, mas a professora invalidou o trabalho, a professora não deu uma nota de que a criança achava que merecia, enfim, de alguma forma, ela sentiu essa injustiça. De novo,
ela vai buscar o perfeccionismo, ela vai buscar ser mais racional, e ela vai usar muito a expressão do justo. Justamente isso. É exatamente isso que eu estou falando. Isso não é justo comigo. Temos que ser justos com todas as pessoas. Então, quem tem uma ferida da injustiça muito latente, normalmente você vai perceber esse tipo de comportamento ou vocabulário. E a ferida da injustiça, quando a pessoa ela acaba se tornando muito racional, ela também acaba tendo dificuldade em demonstrar afeto, carinho, sabe? Então, a racionalidade ali grita, sabe? Então, dando aí uma pincelada rapidinha nas feridas, e aí para cada ferida que tiver lá no SOS, vai ter a ferramenta específica para aquela ferida, vão ter lá as cartas, né, a apostila com todas as conduções certinhas, para você conseguir se libertar dessa dor. E aí a gente volta no ponto da dor, muda aquele sentimento para você poder ter uma vida mais leve. Pelo menos um primeiro passo para você conseguir tirar essa amarra que fica te carregando, o tempo todo te levando para o passado e te dificultando a ter uma vida incrível que você pode ter. Com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho, viajando, fazendo tudo aquilo que você tem vontade. Às vezes por medo e por insegurança. E às vezes a pessoa... Às vezes é simples, né? As pessoas travam tanto com relação ao próximo passo profissional, por isso que entra no modo sobrevivência, né? Tipo, a pessoa não vê nada além da sobrevivência. A dor é tão grande, a ferida é tão grande, que só o fato dela estar sobrevivendo ali, né? E às vezes ela passa até pelo processo de destravar, mas tem gente que consegue conquistar, mas não consegue desfrutar. Não se sente merecedor de desfrutar aquilo que conquistou, né? Então, já tem um patrimônio e tal, simplesmente não consegue desfrutar. E aí você falou do kit, né? Por que eu falo que é o kit de primeiros socorros emocionais? Por quê? Porque ali eu identifico e falei, putz, é isso. Mas e aí, eu tô com uma dor de cabeça. Eu sei que tem ali um sintoma de algo que está por trás. A dor de cabeça revela preocupação, a enxaqueca, o excesso de preocupação, né, o excesso de tarefas, enfim. A psicomática por trás, né? Vamos trazer um exemplo. E as emoções? E os meus comportamentos? E a procrastinação? E a ansiedade? De onde vem tudo isso? A gente consegue mudar tudo isso dando essa olhada para as feridas. Aí eu identifico, entendi, é isso. Tá, e agora o que eu faço? Qual é o remédio para minha dor de cabeça? Eu vou tomar uma dipirona, por exemplo? Entende? Então, qual que é o remédio imediato para trazer o alívio para minha dor do abandono? É essa a proposta do curso. É esse SOS. Não é só uma coisa que faz com que a pessoa tenha a dor, não é só um fato, né? Isso, não. No caso, na proposta, a pessoa pode refazer aquilo dali para todas as situações, no caso de que ela sente. E aí, tudo bem, Vivian, eu entendi, eu dei esse primeiro passo, mas e depois? Aí, justamente, esse depois que é o que a Dai trabalha através dessa liberdade emocional, né, Dai? Que você traz toda a fundamentação, você vai... Aí são camadas, né? São níveis, e a gente cada vez mais vai aprofundando. Por quê? Não adianta eu trabalhar no profundo da sua alma se você não estiver preparado. É a mesma coisa de uma criança. A criança acabou de nascer. Você vai tacar um churrascão lá para a criança, uma feijoada para a criança? Não vai, gente. A criança vai passar mal. Ela não está preparada para aquilo. Nas nossas emoções, acontece a mesma coisa. A gente passa uma vida inteira acumulando dor. Não só dor, mas aqui especificamente falando disso. A gente passa uma vida inteira recebendo aquela carga negativa de informações, de falas e comportamentos das pessoas à nossa volta. Se você for tratar tudo de uma vez, o seu psicológico não vai aguentar. O nosso emocional não está preparado para tamanha carga de uma vez só de dor e sofrimento. Pessoas que fazem isso, a probabilidade de gerar um trauma extremamente grave é muito grande, que é o que acontece na situação de guerra, né, Dai? Sim. Ali na situação de guerra, muitas pessoas voltam com aqueles traumas que não pode nem ouvir o barulho, muitas vezes. Qualquer coisa é gatilho.
Então, os traumas vêm de onde? De uma superexposição à dor e sofrimento. Então, imagina se nós, como treinadoras, né, Daí, se a gente coloca as pessoas numa superexposição à dor e sofrimento. Eu não vou ajudar. Nós não vamos ajudar. Não tem como. Então, nós precisamos trabalhar para acessar essas camadas, né, de um curso específico como esse para feridas, aí passa por uma imersão, né, passa por um outro processo, se for necessário, for muito profundo, vem para uma consulta realmente, para a sessão de psicoterapia, para a sessão de hipnoterapia, enfim, de acordo com a necessidade, mas sempre respeitando o tempo e as camadas de cada processo. Isso é importante, porque, assim, a maioria dos profissionais são responsáveis, cuidam, zelam pela saúde mental das pessoas, mas infelizmente, tem os profissionais que não se preocupam com isso. E é importante a gente alertar, porque às vezes pode ter gente que vai ouvir depois dessa live, Dai, e vai falar assim, não, mas eu quero resolver tudo de uma vez. Eu sou forte o suficiente, sabe? Tem pessoas assim, né, que a gente sabe. Sou forte o suficiente, eu dou conta. Já superei tanta coisa, minha filha, você não faz nem ideia. Aí vai e encontra um abençoado de um profissional que te taca essa supercarga, essa superexposição a essas emoções, a dor e sofrimento. Aí, minha filha, só Jesus. Só Jesus. E eu falo, a Dai provavelmente já teve experiências assim, de atender pessoas dessa forma. E, gente, os traumas que ficam não vale o preço que você paga. Não vale. Eu passei uma vez 3 horas para estabilizar uma pessoa. A pessoa estava em surto, e assim, ela tinha vindo de uma consulta psicológica, inclusive. Só que a pergunta que a psicóloga fez, eu não sei, mas a pergunta que eu acho que a psicóloga não tinha noção, não é possível. Foi uma pergunta hipnótica, que ela jogou a pessoa num transe hipnótico e a pessoa ficou em loop de perguntas sem resposta, e quando ela chegou para mim, ela chegou em surto, ela escreveu um monte de coisa, mandou, né, meus pacientes têm acesso no meu WhatsApp, mandou as fotos para mim, quando ela mandou, eu digo, meu Deus do céu, nitidamente a bagunça emocional para eu estabilizar essa pessoa, trazer o equilíbrio para ela, consertar direitinho aquilo dali, aquela confusão mental que ela estava, foram 3 horas de sessão. Nossa. Aí, quando ela, aterrou, e aí ela encontrou as respostas, o cérebro dela encontrou as respostas que precisava, ressignificou, e aí eu perguntei, você vai voltar? Assim, não. Mas eu aprendi que uma pergunta pode bagunçar a vida da gente. Eu digo, pois é, uma pergunta que estão fazendo treinamentos expondo as pessoas a risco de vida, Dai. Tamanha tá a irresponsabilidade de alguns profissionais. Infelizmente, a gente precisa alertar, porque, olha, se tem alguém aqui tentando pular etapa, porque a gente não sabe aonde essa live, essas informações vão chegar. As pessoas compartilham tudo. Hoje é a velocidade da luz o negócio na internet. Então, é importante nós alertarmos as pessoas que, infelizmente, existem profissionais da área que são irresponsáveis e pensam que vale tudo por dinheiro. E aqui nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que já trazem na sua história questões que precisam ser resolvidas, e o que nós menos precisamos é de pessoas que geram ainda mais problema, mais traumas, para dificultar ainda mais a vida, né? Então, assim, que fique esse alerta para você buscar referência, para você buscar quem é a pessoa que você está acompanhando, até mesmo nas redes sociais, a gente acompanha muitas pessoas, então busque certinho se é uma pessoa idônea, se realmente tem as formações que diz que tem, porque hoje a rede social aceita tudo, né? Então, a rede social não pede formação, não pede certificado, as pessoas aprendem uma oratória bonita, e aí coloca, de repente, a vida de outros em risco. Então, assim, tudo que a Dai oferece, o que eu coloco também, o que nós estamos colocando aqui, é importante deixar esse alerta. Nós prezamos, né, Dai, nós zelamos pela segurança, pela saúde mental de vocês. Então, é importante que vocês avaliem quem vocês estão seguindo, a opinião de quem vocês estão validando ou não, sabe? Fica esse alerta. Lembra que é a vida de vocês que está em jogo,
é o seu psicológico, é o seu emocional e da sua família. Quanto vale isso? A que preço você talvez possa pagar por não querer pular etapas? Então, ó, acompanha tudo certinho, faça o SOS que a Dai vai disponibilizar para vocês, acompanhe toda a trajetória, a jornada que a Dai vai levar vocês à condução. É extremamente séria, responsável, e, gente, isso é muito importante, é muito válido, porque, de fato, isso pode custar realmente vidas, e não é brincadeira, gente, isso não é brincadeira. Né, Dai? Eu gosto de deixar esse alerta, porque tem muito doido por aí. Sim, eu dou graças a Deus de eu ter. Na verdade, eu digo que foi Deus, só podia ser Deus para eu chegar na formação que a gente chegou, né, na nossa formação, com um profissional tão especial, tão ser humano, tão iluminado, de realmente conduzir com sabedoria questões tão profundas como nós fomos levados, né? E a nossa experiência, a nossa bagagem, não é só uma bagagem de conhecimento, não é só uma bagagem de técnicas que nós também vivenciamos, mas é uma bagagem, inclusive, de vivência de dores, né? Que nessa busca de buscar solução, então, essa compaixão, esse amor nós temos, né? De saber o quanto é sério nós vivenciamos na nossa pele, né, os queridos da gente, eu mesma, no caso, também. Então, quando a gente tem une as duas coisas, né, o conhecimento teórico, prático, com a experiência e a vivência, a gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe o que é depressão, a gente sabe o que é ansiedade, a gente sabe o que é burnout, né? Então, a gente tem e o cuidado, a atenção, a gente sabe que uma pergunta, ela pode colocar a pessoa num transe hipnótico, a pessoa ficar em loop sem saber a resposta, e o cérebro da gente é uma máquina que precisa de resposta. Existem ferramentas muito fortes, né, Dai? Isso. E, infelizmente, a gente vê muitas igrejas usando isso, né? Muitas pessoas eu vejo, né? Porque espiritualidade é diferente de religiosidade. Jesus batia de frente com os religiosos, inclusive. Né? Ele tinha o hábito, inclusive, de quebrar o tal do sábado do religioso. Porque para mostrar realmente que ele quer relacionamento e não que a pessoa seja rigorosa, que a pessoa, né, queira sobrecarregar o outro, né? E uma das coisas mais terríveis que é a expressão eu sou, né? Eu sou é sério. Eu sou, se trata de Deus. Quando Deus diz, quem é tu? Eu sou. Jesus fala, eu sou. E aí, quando eu digo, eu sou pecador, se eu sou pecador, eu não posso ser filho de Deus. Então, é muito... de novo, é identidade. Identidade, exatamente. Aí, onde é impressa a identidade de pecador, afasta a identidade de filho do Criador. É verdade. O pecador pode ser filho do Criador. Então, é uma dicotomia. A pessoa pode até fazer sentido, mas é uma dicotomia. Sim. Como é que o Criador é santo, eu sou filho do Criador, mas, ao mesmo tempo, eu sou um pecador? Não faz sentido. O nosso próprio cérebro não entende essa dicotomia. Isso. E aí, a pessoa, que foi o que aconteceu com aquela adolescente, e ela entrou em conflito por causa disso. Não, mas o pastor disse que a gente tem que morrer, que tem que crucificar a carne, tem que matar a carne. Meu Deus, meu amor, calma, não é bem assim. Foi um sentido figurado, eu vou te explicar o que é isso. Então, para conduzir e tirar essa adolescente do transe de hipnótico, de suicídio, porque quem é que quer um corpo podre? Um corpo pecador, um corpo que tem que morrer? Quem é que quer? Aí, quando uma criança entende, um adolescente entende que para ele estar com Deus ele tem que morrer, então ele vai querer morrer. Ele vai querer morrer porque todo ser humano que tem relacionamento quer estar com Deus vai preferir morrer para estar com Deus. Ele vai ficar sofrendo ou vai ficar com Deus? Melhor estar com Deus. Então, o cérebro quer fugir da dor, né? Ele busca o prazer e quer fugir da dor. Quando ele encontra o prazer e a fuga da dor junto, vira um vício. Né? Mas ele quer fugir da dor. Então, se o meu corpo, se a minha vida está sendo uma dor, então eu quero fugir dessa dor. É melhor, então se eu morro, eu estou com Deus, é uma transição, e aí a pessoa acaba criando esse pensamento que pode levar a realmente algo fatal mesmo.
Sim, é grave, é muito grave. É complicado, precisa tomar muito cuidado. A responsabilidade que nós temos, enquanto formadores de opinião, como profissionais da saúde mental, da saúde emocional, a partir do desenvolvimento humano, nós somos formadores de opinião. E conhecendo e dominando as técnicas, nós temos o poder de influenciar e até manipular as pessoas. Então, por isso ser dosado, né? Como você falou, não posso dar um conhecimento de adulto para uma criança, para um adolescente, porque não tem capacidade, né? Não vai ter entendimento, não tem. Às vezes nem o adulto mesmo tem o entendimento, né? Também tem isso. Às vezes nem sendo adulto consegue acessar o nível de informação para chegar ao entendimento. Sim, os níveis de consciência, né? A gente precisa pegar. Nós também estamos numa escala de evolução. Sim. Nós não paramos. Né? Eu estou muito com você, Vivian, demais. Quando eu entendi, que eu discerni, né, que eu aprendi que a gente tinha que estudar muito, eu ouvi muito isso, estuda para ser alguém na vida. Eu digo, então eu não sou ninguém. O que, que eu tenho que estudar para ser alguém? Porque as pessoas pensam assim, né? É médico, o fulano é médico, ou seja, identidade, né? Só que não é identidade. Mas a gente aprende que a profissão é uma identidade. Mas não é. Chega um momento que você entende que que você não sabe tudo. Quando chega o nível de você entender que você estuda e você está sempre aprendendo, que é o ponto que eu acredito que esse é o ponto da sabedoria, né? Saber que eu ainda não sei tudo, né? Eu sei muito, eu não sei tudo, então tá aprendendo na troca, né? Por isso que eu digo, eu estou aprendendo muito com você, que foi além de mim, algumas áreas. Nessa área, por exemplo, você aprofundou bastante e eu estou sendo assim enriquecidíssima, por isso que eu fiz o convite para essa live, para que esse transbordar alcance outras pessoas, para ficar esse recado de alerta, para trazer realmente a clareza que sim, é possível a pessoa buscar trabalhar em si algumas camadas e sozinho, com ferramentas certas, corretas, é possível, pelo menos as primeiras camadas, a pessoa já começar a ter o alívio, se livrar, né, dessas camadas que aprisionam, e aí sim buscar profissionais. Então, vocês estiveram aqui, gente, muito obrigada. Né? Teve um probleminha com o Instagram, mas a live fica salva, vai ficar lá no YouTube, então com certeza as pessoas vão ver, eu vou estar compartilhando o link para quem perdeu também vai poder assistir de novo, e isso a gente fez com muito amor, foi assim, de última hora, no sentido de que a gente resolveu, eu fiz o convite, Vivian aceitou, porque a gente entendeu na nossa conversa quão seria importante fazer esse transbordo gratuito, né? Um ato de amor nosso, é um ato de transbordar nosso, para que realmente faça sentido e possa gerar mudança dentro das famílias, dentro do ambiente de trabalho, os adolescentes possam também ser mais seguros na escola. Então é isso, gente. Obrigada, gratidão, Vivi. Que você continue sendo ser de luz. Tem o treinamento que vocês estão organizando aí também, né? Vivian, presencial, que é maravilhoso. E só que vai ser em outubro, é isso? Vai ser em agosto, vai ser aqui em Vinhedo, num hotel super gostoso, super bacana. São 3 dias a imersão, 30, 31 de agosto e 1º de setembro, e lá a gente vai trabalhar a inteligência emocional diante das adversidades. É muito legal. Então, quem quiser saber um pouquinho mais... Agora, Dai, deixa eu te perguntar. O pessoal que está aqui, que quer te acompanhar, mulher, como que faz? Quer saber mais da Masterclass? Eu sei que você está vindo com um lançamento maravilhoso aí, que você falou para mim, nos bastidores, como a gente gosta de falar, no privado, lá na outra rede social, né? Isso eu vou mostrar na Masterclass, né? A Masterclass tem comentários subindo, e o pessoal aqui gostou demais da live, então eu não sei se podia falar ou não, mas sim. Dá um spoilerzinho pra gente, pode ser? Até porque vai ficar gravado, né? Aí depois, quem quiser mais informação, aí te acha também, né? Dá um spoiler. Eu não sei se podia, não. Se não podia, depois você briga comigo. É só chegar... Não, é só acessar lá, né? Dai Bonfim 1,
na minha rede social, no Instagram, tá lá, tem um link para se inscrever na Masterclass Liberdade Emocional 100% online, 100% gratuita, onde eu vou estar realmente aprofundando essa questão aí de como, sim, é possível ter liberdade emocional, é uma jornada, né? É possível tirar essas feridas. O spoiler é que o medo é um grande vilão dentro dessa questão, quando a gente fala liberdade emocional, né? E lá dentro da Masterclass eu vou falar sobre um projeto também maravilhoso. Vivian trabalha resiliência de uma forma incrível, vai estar trabalhando nessa imersão. Quem puder ir, gente, aproveite, porque eu sei do que eu estou falando. É uma imersão que vai possibilitar criar resiliência diante das situações, isso é superação e é avanço, e eu vou trabalhar já a questão mais voltada para a liberdade emocional, identidade e propósito de vida, que é uma camada meio diferenciada, mas é de resgate do eu, o resgate do ser, né? Do Nossa, incrível, incrível. Está fazendo os dois, porque os dois vai agregar valor cada um no seu item, no seu camada, assim. Vai ser dia 23 a Masterclass? Vai ser dia 23, dia 23 a Masterclass, agora na quinta-feira. Tá, e o horário? Vai ser 7 horas, às 7 horas da noite, dia 23. Tem que fazer a inscrição, então clica no link na bio, faz a inscrição para a Masterclass, vem para o grupo do WhatsApp, porque eu estou compartilhando coisas somente lá, assim, mais especiais, por exemplo, como foi essa decisão de fazer uma série de lives, amanhã a gente tem uma outra live com uma outra parceira também, que vai estar somando, incrível. Eu vou apresentar, né, e vai ser apresentado. Uma novidade também? Online, vai fazer uma imersão presencial, eu vou fazer uma imersão online. Então, assim, participe das duas imersões. Tem novidade amanhã, Dai? Você vai falar? Oi? Tem novidade amanhã também na live? Vai ter? É de última hora, foi assim, né? Porque eu amo quando Deus me conecta com pessoas assim que estão na mesma vibe. Vamos, tô dentro. Eu boto foguetinho, eu digo, então vamos, então é para ser, né? Então, top demais. A terra está ligada no céu, então hoje foi dia da gente estar falando sobre o SOS das emoções. Amanhã a gente vai estar com outro tema também, e eu estou compartilhando lá no grupo VIP do Instagram, por isso que tem que fazer inscrição, e aí vai saber em primeira mão de todas as novidades lá no grupo VIP. Mas amanhã no meu canal de novo, e aí eu estou transmitindo também. Caiu, no caso, a minha caiu do Instagram, mas eu estou transmitindo também no YouTube, vai ficar gravado lá no YouTube. Então, quem perdeu... Amanhã eu vou assistir, e na quinta eu vou lá no Masterclass, então. Vou lá te visitar, vou ficar lá bem quietinha, escondidinha. Que maravilha! Eu quero aprender, minha filha, quero aprender. Eu também, eu aprendo muito com você. Numa conversa, num áudio que você manda, faz assim, bum! É bom, né? Conexão. Mas são insights, né? Cada um aprende algo específico e aí soma. É bom demais, gente. É bom demais. Crescimento é bom demais quando a gente está aberto para aprender, né, Vivian? Quando nós estamos abertos para aprender, dá certo. Agora, quando não estamos abertos... E depois o cérebro aprende o caminho, vai embora. Isso, cria expectativa, gente, para estar na live amanhã, cria expectativa para estar na Masterclass, cria expectativas para estar na imersão presencial, na imersão online, e assim, procurem profissionais que realmente tenham formação, tenham respeito pela vida, tenha realmente cuidado pela vida, tenha uma vida como preciosa, tenha a transformação de vida como realmente um propósito, a sua missão de vida, que é o meu caso e de Vivian, nós temos isso como missão de vida. Ver vidas transformadas, como nós usufruímos de transformação, é indescritível, né? Muito sacrifício que a gente fez de correr, inclusive de estar aqui agora, é por amor à vida. Nós estamos aqui gerando conteúdo gratuito, ou seja, transbordando, semeando conhecimento, e aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossa, muito bom. Falou tudo agora, é verdade. Verdade, Dai. Eu quero agradecer pelo convite, viu? Me sinto honrada por estar aqui. Você sabe que eu gosto demais de você. Eu amo a sua vida, amo o trabalho que você desenvolve. Conheço parte da sua história, não tudo, porque não dá tempo da gente compartilhar tudo, mas é incrível toda essa superação que você traz. Que Deus continue te usando, que Deus continue
usando a tua boca para transformar a vida das pessoas, que você seja cada vez mais um testemunho dos milagres, da sabedoria e do conhecimento de Deus aqui na Terra, não só na área espiritual, que é um pilar importantíssimo, mas também em todas as outras áreas da vida, porque o trabalho que você faz é maravilhoso, é incrível, e que realmente as pessoas sejam tocadas através do seu trabalho. Parabéns, e muito obrigada por estar com você nessa jornada, viu, querida? Muito obrigada. Eu te amo. Eu te amo demais, e sou muito grata a Deus por todo o transbordo que você fez esses dias que nós temos, né, estamos mais próximas, e eu faço votos de eu conseguir, né, ir a São Paulo para eu participar presencialmente ali, somando com você. Vai ser incrível você servir as vidas que vão estar ali, né? Espero conseguir, não posso prometer, mas eu espero conseguir que realmente eu tenho certeza que vai ser incrível. Vai ser muito Será um prazer. É só você avisar que a gente vai te receber, ó, com um abração. Maravilha. Pois então, tá bom, minha querida, um bom descanso para você. Obrigada. Que você também chegou em paz, né? E vamos continuar transbordando juntos. Se você tiver também alguma coisa, pode contar comigo também. Estamos juntos nessa missão de transformar vidas com o poder do amor. Amém. Que lindo. Tá bom, Dai. Um beijo. Deus abençoe muito sua jornada, muito sucesso, muita prosperidade. Um beijo grande. Obrigada pelo carinho. Amém, querida. Tchau, tchau.